Gente, boa noite a todos que vão chegando aí devagarinho. Hoje o que nos cabe estudar é o capítulo 16, que vai ser, inicialmente vai ser a chegada do André Luiz, Vicente e Aniceto no posto de socorro. E aí a gente vai explorar um pouquinho essa, essa nova realidade para as obras. Espera aí, deixa eu só passar aqui. Isso, pronto. Só corrigindo e dando ênfase, né? A gente sabe que o posto de socorro Campos da Paz faz parte da colônia Campo da Paz. Então, é só para reforçar que ficou essa dúvida da outra aula, mas que a Márcia e a Leida me ajudaram, então a gente já fechou, né? Por isso que é bom a ajuda, a gente sozinho não é ninguém. Então, só para reforçar, eu coloquei aqui. Muito bem. Campo da Paz, né? E a primeira coisa que a gente vai ver é um posto de socorro num estilo de castelo medieval, e é todo protegido por estar dentro do umbral médio. Ele também conta com uma proteção, assim como o nosso lar também tem toda uma muralha de proteção, não sei se vocês ainda lembram. E aí a gente, não sei se alguém aqui levantou a mão, quer falar? Ué, se ela quiser ligar para mim, eu não me importo não, eu posso pegar ela, só que ela não me ligou não, ó. Eu tô aqui com o celular, posso até ver, gente. Aqui não tem ligação da Edith não, tem ligação nenhuma. Ela não ligou não, aqui no meu celular não tem não, tá? Então vamos lá, gente. Tá bom. Então a gente vai ver que assim como em nosso. Oi, pode falar, desculpa, Edil. Só um minutinho, por favor. Oi, Edith, já estamos no ar, tá, querida? Peraí que eu vou passar o fonezinho para você. Peraí, tá? Peraí, querida. Isso, pronto. Olha só, Edilene, ele aqui, ele não dá informação. Se tem, é mais para frente, a gente vai ter um capítulo à parte. Eu não me lembro se eles falam a localização dessa colônia, não. Não sei se mais para frente vai ter um capítulo que vai falar muito sobre isso, mais falar sobre esse posto. Talvez eles até falem, mas eu realmente não sei de cabeça, não. Se falou a localização, eu não sei, tá? Eu só sei que esse posto de socorro, que o André Luiz, o Vicente e o Aniceto estão indo, faz parte da colônia espiritual Campo da Paz. Só que eu não sei dizer exatamente a localização dela, se ela fica dentro do estado do Rio de Janeiro, se ela fica fora, enfim. Eu não sei dizer isso, tá? Não tenho essa informação. Mais para frente, se tiver alguma coisa, vai me lembrar, porque eu não me lembro dessa informação dessa colônia, não, tá? De detalhes assim. Nada. É, então, como a gente viu, nosso lar também tem aquela muralha de proteção e aquele campo magnético também de proteção, né, que são ligados a baterias, para proteger da invasão dos espíritos que se encontram nessas regiões umbralinas e que são espíritos ainda com pouca evolução. Né? Basta saber que se a gente está se a gente está no umbral, muita evolução a gente não tem, porque o umbral é um estado de consciência, é um lugar onde a gente vai expurgar essa consciência de culpa, essa consciência que andou na contramão das leis de Deus, das leis divinas. Então, a gente já sabe que espíritos que abrigam, são abrigados no umbral, não são espíritos de grande evolução. Então, para evitar tumultos maiores, eles têm essas proteções, essas muralhas, para que não sejam invadidos por espíritos que não desejam ser socorridos, que não desejam se harmonizar com as leis. Então, eles são obrigados a construir essas muralhas para se protegerem. E aí coloca assim a narrativa. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. A gente viu a foto anterior, que esse campo de socorro, que está vinculado à colônia Campo da Paz, ela é em formato de um castelo medieval. Por que razões exatas?
são construções que provavelmente estão vinculadas a espíritos, né? Talvez desta época, enfim, a gente não sabe, não tem muita informação. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa, ainda mais ali, porque se no umbral fino nosso lar precisa, imagina no umbral médio, mais ainda. Cercavam-se pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Então a gente vê que era um posto de socorro grande, né? E bem alto, né, as defesas. Espantado, notei que nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha. Quer dizer, ele sabia onde ficava a campainha, que provavelmente os espíritos que por ali passam vagando nos umbrais, essa campainha está na cara que não fica à mostra. Você já imaginaram? Ia ser o dia inteiro gente apertando ali, aquilo ali. Fazia quase que imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, é comum a pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, ela se enaltecer. Mas é comum a pessoa com já um adiantado de evolução dentro do processo da humildade, ele se afastar do personalismo e não querer jamais se enaltecer em nada. E era isso que Aniceto fazia. Com certeza ele não ia precisar daquela campainha, um poder telepático, ele avisaria da sua presença, ele se faria presente e os espíritos encarregados ali daquela defesa abririam para Aniceto, com certeza, os portões desse posto de socorro. Mas Aniceto quis se igualar aos dois companheiros que ele estava educando. Porque se ele está ali na função, né, de espírito, de mentor desse trabalho, entenda, a função dele é educativa. E educar não é dar ênfase a uma consciência egóica, que são a consciência geradora do orgulho e egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. Então, de forma alguma, Aniceto tinha que ser o exemplo daquilo que ele pratica, daquilo que ele ensina para as pessoas. Então, ele sempre se coloca numa postura de humildade. A gente vai ver isso em todo momento, a gente está vendo o Aniceto agir dessa forma. Psicosfera do posto. O André Luiz, ele fica maravilhado. Por que ele fica maravilhado? Porque por lá de fora, lembra que eles estavam até com dificuldade de volitação, porque os fluidos eram tão grosseiros que dificultava todo o processo de volitação. Eles já estavam caminhando para chegar lá. Só que quando eles adentram nesse posto de socorro, que fica no umbral médio, a psicosfera desse posto de socorro é diferente do lado de fora. Olha que interessante. Muito interessante, né? Duas ambiências num único lugar. E é interessante a gente pensar isso porque a nossa própria casa lá pode ser uma psicosfera à parte. A gente está num planeta de provas e expiações, mergulhados dentro desses fluidos, carregados de orgulho, de egoísmo. Basta ver a guerra que está se fazendo, as guerras que já se foram feitas, né, fruto do orgulho, do egoísmo. A gente pode estar dentro da nossa casa lá com uma psicosfera totalmente diferenciada. Uma psicosfera de evangelho, de brandura, de pacífico, né? De misericordioso. A gente pode formatar a nossa psicosfera da nossa própria casa. Pode ser a parte da onde a gente mora. E aí então André Luiz ele vai fazer as colocações dele. Fiquei admirado. Pomares, olha só, pomares e jardins maravilhosos pendiam-se de vista. Aqui verdadeiramente há a presença, né, dos espíritos, né, do princípio inteligente, né, que está ali naquela ambiência, fazendo parte no seu estágio, no plano espiritual, para depois volver à dimensão material com nova bagagem genética. Lembra que é falado isso no livro O Nosso Lar? Então aqui, quando se fala de pomares e jardins, nós estamos falando verdadeiramente
da presença desse reino, digamos assim, desse reino vegetal na espiritualidade, estagiando, né? Estagiando na espiritualidade. Então, pomares e jardins maravilhosos pendiam-se de vista. A sombra aí não eram tão intensas quanto o lado lá de fora, né? Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Então, onde que vocês acham que vinha esse foco de luz radiante? É uma pergunta mesmo, arrisca aí, gente, arrisca a resposta. E isso aí, das pessoas, de Alfredo, dos outros mentores, né, que estavam, dos espíritos, vou dizer, mais elevados que trabalhavam ali nessa colônia, que mantém, né, essa luminosidade através da boa conduta, da prece, do reto agir, né? Então, eles mantêm, de alguns trabalhadores que estão ali também, imbuídos de boa vontade, com mais evolução, ajuda a manter esse foco de luz. Por isso que eu falei para vocês também que na nossa casa a gente também pode fazer isso, mas a gente tem que estar investido do reto agir, investido das preces, das orações, para que a gente possa ter essa mesma ambiência. O interior apresentava aspectos Isso. É, a nossa própria casa, do dia a dia, onde a gente mora mesmo, né, Patrícia? A gente pode fazer a manutenção de ser um lugar tão agradável, né, quanto, né? E aí ele coloca assim: somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções, porque os muros eram tão altos que não dava para ver toda a construção. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário, e não deixa de ser, né? Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal interesse que o trabalho despertava em cada um. Então são desses trabalhadores dedicados do bem também que faz parte dessa psicosfera. Que quando a gente está trabalhando para o bem, a gente está melhorando a nossa psicosfera, melhorando a psicosfera da ambiência onde a gente mora. E aí ele continua retratando, né, a colônia, essa colônia não, esse posto de socorro, né? Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. Então contrastava. Eles vinham de um ambiente pesado, escuro, sem vida nenhuma, e de repente eles entram nesse posto de socorro e é tudo diferente. O próprio ar dali de dentro, né? A brisa, né? É totalmente diferenciada. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, aquele ambiente retratava a moradia. Isso é importante, a gente está falando disso, que a gente agora que está muito assim mexido com essa guerra de Rússia e Ucrânia, é interessante que a gente quer viver num planeta em paz, né? Eu vejo as pessoas curtem, fazem comentários sobre a guerra, né? As pessoas ficam estarrecidas, ficam tocadas por as atrocidades todas que estão sendo feitas. A gente quer viver num planeta melhor, mas o que de melhor a gente tem ofertado para o planeta? Então isso tem que ser a nossa consciência, principalmente nós que somos espíritas, e nós sabemos muito, né, que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que o planeta sofre mudança de categoria e que essa mudança evolutiva está na decorrência, no fator da evolução de cada habitante desse planeta. Então, é da nossa responsabilidade mudar tudo isso. Então, o quanto que a gente está predisposto a fazer a nossa mudança pessoal para tudo isso acontecer? Pode falar quem levantou a mão, por favor.
Pode falar, Patrícia. É. Uhum, 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 concordo, concordo plenamente. É diferente. Que se você não educar essas crianças, elas não vão dar contribuição nenhuma. Agora é a hora, mais do que nunca, da gente educar aqueles que estão ao redor para que o mundo possa ter uma nova cara. Porque com essa geração que está aí, vai depender muito se cada um vai querer realmente ou não. E se essa nova geração que está vindo, a gente der bases para eles, eles vão fazer isso com mais facilidade, sem sombra de dúvida. Desculpa se eu te interrompi. Vai, Márcia, então é você. Uhum. É, é isso aí. Eu concordo, é isso aí. A gente pode fazer muita coisa boa, verdade, né? Vibrar coisas boas para que esse planeta possa ser transformado. E é isso aí, eu concordo com você. A Miriam colocou aqui no chat assim: parece que muitos aguardam o planeta mudar para desfrutar de um mundo melhor.
não estão trabalhando para melhorar o mundo. É verdade, tem gente que acha que está esperando que um pó de pirlim-pim-pim caia no mundo e o mundo se transforme num mundo melhor. O mundo vai se transformar num mundo melhor a partir de quando os seus habitantes desejarem ser melhor. Não é um pó de pirlim-pim-pim que transforma o mundo, né? Mas tem muita gente que ainda está nesse mágico da vida, nessa consciência afastada da realidade. Ele não acha que ele é a mão, ele também é o trabalhador para que esse mundo. Ele é trabalhador e ao mesmo tempo é a mão de obra para que esse mundo seja um mundo melhor. Ele não entende isso. Ele está apenas esperando que alguém mude o mundo para servi-lo, para que ele possa ter paz, não ser incomodado. Aliás, ter paz não é deixar de ser incomodado, é saber o que fazer com aquilo que nos incomoda, né? Porque podemos vociferar, brigar com aquele que nos incomoda, ou a gente simplesmente pode aproveitar o momento para se superar. Aí a escolha é nossa, né? A Edilane Cândido colocou assim no chat: tem guerra no Leme também, e há muito tempo. Leme, podia me ajudar? Pode falar, Márcia. Iêmen. Ah, tá. Onde que é Iêmen? Desculpa. Eu não sei onde é. Márcia, liga o microfone, querida, senão não te escuto. Ah, as bandas de lá. Aonde? Na África. Ah, sim, é verdade. Eu não sabia, mas na África também há muito tempo. 100 mil crianças mortas, 23 milhões de pessoas passando fome, é verdade. E assim, sem querer botar fogo, né? Essa guerra que existe lá na África é alimentada pelos Estados Unidos, que é a representação da OTAN, né? Então, eu só quero dizer para vocês que há muita coisa que precisa ser pensada nessa guerra que está acontecendo aí. Aconselho vocês, só um minutinho, já vou atender as mãos levantadas. O assunto é muito vasto, né? Mas aconselho vocês a lerem o livro A Caminho da Luz para saber como foi formatado os povos e como houve a briga entre os povos e saber como a lei da reencarnação manejou tudo isso. Que aí a gente vai entender por que tem tanto país querendo ter poder, por que tem tanta gente morrendo. Eu não vou falar isso essa noite, o meu enfoque de guerra vai ser outro. Mas para quem quiser, até porque isso poderia levantar é, polêmicas, né? Isso cabe numa aula, mas não cabe numa palestra. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Tem muitas, sempre teve guerras, é verdade. A África é um país que sempre teve guerra civil. Essa guerra é alimentada pelos Estados Unidos, só que ninguém fala dos Estados Unidos como fala do Putin. Só quero falar isso para vocês, entendeu? Porque, gente, guerra é guerra, coisa errada é errada, é ponto final. A gente não tem que tomar partido. O que é certo e o que é errado e é ponto, né? Então, assim, só para falar para vocês que tem muita gente se fazendo de pão para fazer hóstia, mas não é pão de fazer hóstia, né? A gente tem que se antenar para que o mundo possa tomar uma nova formatação. Mas quem levantou a mão, acho que também foi a Marlene, é isso? Pode falar, Marlene. Liga o seu microfone que está desligado e você pode falar. Ah, fica no sul da Arábia. Ah, tá, eu não conheço, tá? Mas, enfim. Lá sempre também é um outro lugar de grandes conflitos, né? Mas eu acabei falando da África porque eu nem sabia onde fica. Também é um lugar de grandes conflitos, sempre teve conflitos ideológicos religiosos, sempre. Mas a África também é um lugar que sempre teve guerras civis, o tempo todo está em guerra civil. Eu não sei se a maioria das pessoas sabem disso. E o que direto e tem lugares que nunca a guerra acaba, porque entra uma e emenda a outra. São guerras intermináveis, né? Então é só para a gente parar para pensar que esse lado bélico precisa ser trabalhado. O nosso lado. Sabe por quê? A partir do momento em que eu deixo de ser um instrumento de guerra, passo a ser um instrumento da paz, eu passo a contribuir de uma forma positiva para esse planeta crescer. E aí eu também posso, com certeza, ser uma forte candidata a permanecer no planeta de regeneração. Se eu não trabalhar meu lado bélico, vai ser meio complicado, porque todo lado bélico vai gerar karmas, vai gerar expiações, né? E se gerar expiações, não vai poder ficar no mundo de regeneração. O mundo de regeneração não comporta expiação. Então é só uma, né?
Não, não. Palavras. Não, não é passividade. Não. Não é nem violência nem passividade. Eu acho que tem um exemplo aqui pra gente. Eu sei que sempre o nosso modelo e guia é Jesus, mas teve um homem especial que viveu mais próximo de nós, chamado Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da opressão inglesa pela não violência. Ele é um bom livro para se ler, ele é um bom filme para se ler, para a gente tentar trabalhar o nosso lado bélico. Inclusive, nas biografias que tem de Mahatma Gandhi, ele fala muito da nossa violência interna, como a gente deve lidar com ela, porque primeiro passo é não negar que ela existe, porque ela, na maioria de nós, ela ainda existe. Eu não vou dizer em todos nós, mas a maioria de nós ela existe. E como a gente deve ir lidando com ela, porque não é fazendo de conta que não existe, porque quando a gente faz de conta, a gente não trabalha a nossa violência. A gente precisa ter certeza que ela é presente na nossa vida e trabalhar com ela com a maior seriedade possível, né? Cada um com a sua violência, cada um com aquilo que pode trabalhar, mas é não desistir dessas questões internas, né? Sim, Elisa. É isso aí, tem que começar em mim. Isso aí. É isso aí. É, é isso aí. Aí começou os nossos duelos do dia a dia, que é de duelo em duelo que a gente faz a guerra inteira acontecer. Né? A guerra é só um sentido macroscópico de uma realidade, verdade, porque existe guerra dentro da gente. Então acaba que aquela questão interior ela sai para fora, né? Porque a maioria daquela humanidade, daquela comunidade é violenta. Então a guerra sai, ela se mostra no sentido macroscópico, mas na verdade ela sempre teve interiormente. Ela estava lá, abafada, esperando o um momento para sair e se mostrar. Essa é a verdade. Essa guerra é isso. Né? Por isso que é isso aí. Por isso que eu disse para vocês que para a gente falar sobre guerra, entender o nosso planeta, a gente tem que ler o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Pode falar, Marlene. A psicosfera é aquilo que a gente emana pelo nosso pensamento. Todos nós pensamos continuamente. Então, tudo aquilo que eu estou pensando, a gente acha que se está pensando, não vai para fora, não acontece nada. Mas a gente sabe que tudo que a gente pensa na nossa casa mental, ela é plasmada a nível, né, da dimensão espiritual. Então, você formata uma psicosfera. Então, uma pessoa violenta, eu não vejo, porque meus olhos humanos não me permitem, mas se eu tivesse meus olhos espirituais aguçados, eu seria capaz de ver na ambiência daquela pessoa o quanto que ela é conflitada, o quanto ela é violenta, o quanto ela é irada, o quanto ela é, enfim, várias coisas. Então, tudo que a gente plasma ao nosso redor. E aí, claro, a minha psicosfera somada à sua, somada à outra, vai fazer a psicosfera do planeta. Na soma geral, a gente vê que a gente ainda tem uma psicosfera de espíritos pouco evoluídos. Nós ainda temos raiva, nós ainda temos impaciência, nós ainda somos preconceituosos, nós ainda somos separatistas, né? Enfim, eu não sei se eu me fiz entender agora. Consegui, Marlene? Sim,
Eu não sei se é Lao Tse ou Confúcio, agora eu não estou me lembrando exatamente, depois eu boto essa frase aí para vocês, mas que eles dizem assim, quando você vê um homem bom, ele fala, procure copiá-lo. Quando você vê um homem mau, procure examinar-se. Ele fala assim, né? Por que que o mal de fora nos atinge? O mal, ele só nos atinge porque dentro de nós o bem ainda não está prevalecendo. Porque quando a gente conseguir fazer o bem prevalecer em nós, o mal de fora não vai me desequilibrar. Eu vou entender o que está acontecendo, mas ele não vai me atingir. Ele me atinge porque ainda existe mal dentro de mim. Então é por isso que a gente tem que aproveitar esses momentos para se trabalhar. É difícil. Se fosse fácil, nossa, a gente já tinha desencarnado. Então vamos lá. Nada, que isso? Administradores desse pequeno posto, né? Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto, sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro, o casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Então é claro que a Ismália está num plano superior a dele, que a gente vai ver mais para frente, né? E as razões pelas quais eles não podem ainda estar totalmente juntos, mas eles são os administradores de alguma forma, mais na pessoa do Alfredo, sem sombra de dúvida, porque ele ali fica verdadeiramente, né? Mas são administradores desse posto de socorro. E aí então, André Luiz, ele vê uma obra de arte, né? Que é intitulado Martírio de São Dimas, e ele fica impressionado, né? Aí eu botei umas referências bibliográficas para vocês, né? São Denis de Paris ou São Dionísio de Paris, né? É uma obra de Léon Bonnat, não sei se é exatamente assim que se lê, Bonnat. Ele retratou, né, o martírio de São Denis, que foi decapitado, né? Decapitado novamente por viver a sua fé, por pregar o amor e a paz, né? Na verdade, todos nós que fazemos coisas diferentes, nós somos perseguidos de alguma forma, né? Viver o bem ainda é complicado. Nós sempre seremos perseguidos, né? Toda vez que a gente faz o bem, a gente, de uma certa forma, alguém nos persegue, ou alguém invisível, ou até alguém visível, que está encarnado por... Na realidade, a gente é perseguido por inveja, né? Na verdade, as pessoas nos perseguem, isso é uma forma de inveja, né? Você persegue, você vê o bem no outro, você não aceita isso, né? Por isso a gente fala que a inveja é a admiração disfarçada, né? Porque ele não admite que ele admira, ele quer aquilo para ele, e não para ele ter que... E é isso aí. Aí vem a inveja, né? Ao invés de se envolver pela admiração, né? Ah, que bom, essa pessoa tem isso que eu não tenho, que eu admiro, eu gostaria de ser dessa forma, eu não sou, mas eu gostaria muito de ser dessa forma. E se mira para aprender, né? Porque aquela pessoa já alcançou aquilo ali que você não alcançou. Então você pode se mirar para olhar, para observar como ela faz as coisas, para tentar despertar em você aquilo que você tanto almeja. Então, a gente serve uns para os outros de exemplo. Somos exemplos tortos, né? Mas servimos, né? E aí o André Luiz faz várias colocações e ele fala que bonito é aquela cópia. Ele diz que cópia sim, mas que na realidade a obra original é uma obra que surgiu na espiritualidade depois. Foi por Léon Bonnat, foi através de sonho, Léon Bonnat resgatou essa obra, trouxe ela para a Terra. Mas, na verdade, ela nasce no plano espiritual e é levada para a Terra. Olha que interessante, né? Mostrando para a gente que muita coisa que a gente admira aqui de belo nem sempre foi criada aqui. Muitas vezes a gente foi lá buscar, os artistas, né? Foram buscar em sonho, ou em momento de transe, de inspiração, ou de êxtase, eu sei lá como foi que ele foi buscar isso, mas ele foi beber das águas espirituais para trazer para cá. Muitas das obras, músicas, obras de arte, que são divinamente belas, foram buscadas na espiritualidade, não nasceram aqui. Algumas nasceram verdadeiramente aqui, mas não todas.
que é essa diferenciação que vai ser feito. O artista, quando ele consegue buscar a sua inspiração em sonho, em desdobramento, seja de que forma for, sonambúlico ou por êxtase, que ele consegue buscar na espiritualidade essas obras e trazer para a Terra, eu chamaria isso de bom uso do seu talento, que é quando a gente consegue verdadeiramente servir, né, aquilo que veio fazer, no caso, servir a arte, né, de instrumento de bem da arte. Pode falar, Eduardo. Gente, eu não sei te dar essa informação, mas essas grandes obras de arte que são lindas, né, e que trazem muita harmonia, muita reflexão, com certeza elas foram trazidas, né, do plano espiritual para cá. Agora, tem obras aqui embaixo que eu vou falar para vocês, e foram criadas aqui mesmo, né, que são lamentáveis, literalmente, né, lamentáveis. Eu já fui em exposição que eu olhei e falei assim, eu não estou acreditando. Né? Eu acho como vocês também, né? A psicosfera era ruim, coisa pesada, aquela coisa, né, carregada. É o umbral, ou foi buscada no umbral, né? Nos umbrais da vida, né? Durante o sono também, né, Patrícia? Porque assim como você pode ir para os planos superiores, você pode ir para os umbrais da vida, os umbrais grosso e médio, para trazer aquela obra de baixa qualidade e plasmar aqui em tela, né? Formatar elas em tela, literalmente. Então, pode falar aí, Dilane. Isso. Ai, como é que. Nas fronteiras da loucura. Isso aí, nas fronteiras da loucura, que vai falar sobre o carnaval. Ele fala. É isso mesmo que você falou. Ele lembra, né, que aqueles carros alegóricos, eles foram inspirados, né, lá nessas dimensões umbralinas. É verdade, é uma narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, assim. Nas fronteiras da loucura, muito bem lembrado. Desculpa se eu te interrompi. É aí, é aí que a gente vê o quanto que a gente dá de contribuição para o mal na Terra. Que a gente às vezes reforça isso na nossa convivência do dia a dia, a gente transforma isso em obras que chamamos de arte, que mantém essas ideoplastias vivas nos umbrais. Então essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Bom, esse capítulo se foi, os slides vão para vocês. Vamos ver se ainda dá tempo de falar sobre o romance de Alfredo. Aqui a gente vai entender, né, ainda estão na mesma sala, só que a Ismália vai trazer para eles, é bastante interessante, né? Vai trazer alimentação. Eles aqui falam de higiene. Eu não sei que tipo de higiene que é feita, tá bom? Não faço ideia exatamente que tipo de higienização é essa que eles fizeram. Higienização de pensamentos, de fluidos. Eu não sei dar essa informação. Tentei buscar nas próprias obras de André Luiz e não encontrei isso. Alimentação, sim, a gente sabe, tirando da obra de Evolução em Dois Mundos, onde tem um capítulo destinado só à alimentação dos desencarnados, vai nos informar que os alimentos que eles consomem na espiritualidade, nesse caso aí são frutas, esses alimentos não vão promover produto final do metabolismo, que é o catabolismo, né, que vão sair pelos orifícios excretórios. Não promovem isso a gente sabe por esse livro. Então eu não sei que tipo de higienização que eles praticaram, mas pode falar, Márcia.
Foi o que eu disse, eu não sei se é uma limpeza de psicosfera, né? Encontrei isso numa obra para que pudesse. Como a gente sabe, por exemplo, em nosso lar tem banheiro, mas não é banheiro para funções excretórias, porque a gente sabe, pelo próprio André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que não há função excretória. Né? Eu até botei esse trecho aí para vocês poderem depois ir lá confirmar. Não há. Porém, eu não sei, né, Márcia? Provavelmente é para se libertar daqueles fluidos grosseiros que realmente ficaram aderidos ali, por eles não conseguirem, pela sua própria força mental, ficarem totalmente imunes a esse ambiente. Né? A Miriam está colocando assim, passe também, pode ser, né? Para fazer uma limpeza. Mas assim, eu estou dizendo que eu não consegui isso numa fonte segura para trazer. Há uma dedução, mas não há como eu afirmar isso, porque eu não encontrei fonte bibliográfica para fazer a afirmativa. Provavelmente é para isso que serve, né? Para retirar esses fluidos que ficaram ali aderidos nele, nessa travessia que foi penosa, segundo a descrição deles mesmos, né? Para depois sim ir na mesa e poder fazer o uso da alimentação sem se contaminar. Né? Porque se a gente, por exemplo, a gente que está aqui na Terra, a gente vai se alimentar na hora do almoço, a gente às vezes liga o noticiário, aí vê guerra, vê assalto, vê corrupção, está comendo aquilo tudo. Está comendo aquilo tudo, a gente sabe disso. Né? Além da comida que eu estou comendo, eu estou impregnando ela desses fluidos. Né? Então, eu não sei se foi isso que eles foram se limpar, dessa coisa fluídica que ficou neles, né? Desses resquícios. Talvez, mas só não posso afirmar porque eu não tenho fonte bibliográfica. Característica do trabalho deste posto de socorro. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Pergunta o Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente. Oi, pode falar. Eu não vi a mão. Pode falar. Pode falar. Ah, já? Ah, então tá. Então desculpa. É que a mãozinha não saiu. Então, a característica ali do trabalho deles, né? Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. É sempre excelente a gente viver em locais que tem muita doença, tem muito conflito, tem muito tudo. Já vou falar assim, Deus me livre, não é possível, é assim. Porque é a oportunidade que a gente tem de poder desenvolver as virtudes que precisa para ficar imune a tudo isso. É dureza, né? Mas é. Então por isso que eles falam que ali é um lugar excelente, porque é cheio de gente em conflito, cheio de espíritos conflitados, cheio de espíritos com mazelas, né? Então, ele acha excelente, né? Respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano, o presente, hein? Lá em 1940 e quarenta e poucos, hein? Olha só. O presente período humano é de conflitos devastadores. Como é hoje, pior ainda, né? Devastadores, e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Hoje, o que a gente está vivendo? Panorama igual. Né? Por que a história está se repetindo? Vocês vão fazer, a gente não evoluiu. É isso mesmo, a gente não evoluiu. A gente precisa melhorar. Né? Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continua indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos, incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. No outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas, né? Imagina hoje com essa guerra, com esse desencarne coletivo, o trabalho que a espiritualidade está sofrendo, e as colônias espirituais que tem sobre a Rússia, a Ucrânia, a Europa, o trabalhão que esses espíritos estão tendo para se manterem harmonizados. Né? Então, tarefa nossa, né, gente? A tarefa é nossa. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Né? Então, o Aniceto e o Alfredo sorriu, e é então que vai começar a narrativa do Alfredo de que, infelizmente, ele não merece a presença dela de forma contínua. E ele vai explicar por que ele não merece. Né? Eu coloquei aí a disciplina afetiva, esse é um capítulo de Evolução em Dois Mundos, porque, primeiramente, para essas colônias, né, para a gente poder ter uma relação... Por exemplo, a gente desencarna.
É claro que a gente aqui, a gente às vezes é consorciado com almas afins, casamentos que são afins, né? Ao desencarnar no plano espiritual, essas almas vão se buscar novamente. Mas para que elas possam viver harmoniosamente nas colônias, elas precisam ter isso que se chama de disciplina afetiva. Aí sim, com a disciplina afetiva, lá em cima, pode ser permitido que essas almas possam viver juntas e construir muitas coisas juntas. É permitido isso. Então, eu só coloquei isso ali, vocês vão ler, né? Vão pegar esse capítulo de número 30, de Evolução em Dois Mundos, para vocês verem como são as situações no plano espiritual, como as almas se amam, como é a transmissão, como é a forma de amor na espiritualidade, que é diferente da forma de amor nossa aqui na dimensão material, sem desfazer, mas são vivências diferenciadas. Como é que essas almas conseguem se complementar, conseguem viver em harmonia nos planos espirituais? Qual é a busca ideal para isso, né? Esse capítulo vai falar sobre isso. E aí o Alfredo vai começar a narrativa, né? Tudo começa, ele vivia muito bem, eu não vou ler isso aqui tudo, só botei aí, mas o Alfredo vivia muito bem com a esposa dele. Eles eram almas afins, que se amavam de verdade. A esposa era leal a ele. Mas o sócio dele começou a gostar muito, muito da esposa e deu em cima dela. Só que ela era uma mulher correta, ela amava o marido verdadeiramente. Ela nunca se envolveu com aquelas situações, ela procurava contornar, ela também nunca aborreceu o marido dela, porque ela sabia que provavelmente isso iria culminar numa separação de sociedades. Ela foi uma pessoa madura, ela tentou, como ela tinha uma postura correta, ela permaneceu na postura correta dela e deixou que aquela situação o tempo levasse. Só que o sócio não era uma pessoa realmente boa. Vendo que ela nunca seria dele, né? Olha aí o egoísmo, né? Que quer tudo só para si. Isso é amor, gente? Não. O egoísmo é o amor encarcerado, e é verdade. Aí, tá aí, o egoísmo é o amor encarcerado. Ele tá ali preso, ele quer ela para ele. Como ele não consegue, ele pensou assim, já que ela não vai ser minha, também não vai ser de ninguém. Ele arma uma situação de forma que é colocado inveja, ciúme, isso aí, né? E aí aquele caso, o sentimento de possessão, né, Patrícia? Você não vai ser minha, também não vai ser de ninguém. Então eu vou te destruir, né? Como se o amor fosse conquistado com espada. Olha aí, a questão da guerra, né? O amor não é conquistado com espadas, o amor é conquistado pelo próprio amor. É assim que se conquista o amor, né? E aí o que ele faz? Ele arma uma situação muito embaraçada para ela, né? De forma que quando o marido chega em casa, ele verifica que tem um homem dentro do armário e ele fica achando que aquele homem estava lá com ela. Ela nem sabia disso, enfim. Culmina naquela situação toda que vocês leram. Ele sai de casa, manda ela, faz com que ela retorne para o lar dos pais, quer dizer, ele devolve ela, isso naquela época seria uma ofensa muito grave. Nós estamos falando do século passado, dos primórdios do século passado, vocês imaginam o que foi isso, o que essa mulher não passou. Ele pega os filhos, fica com os filhos, quer dizer, separa a mãe dos filhos como uma punição, duas punições que ele coloca a ela, né? Olha que amor também, que amor selvagem, né? Ele é um amor punitivo, é um amor olho por olho, dente por dente, né? Um amor extinto. Eu vou te devolver para os teus pais, vou fazer você passar essa vergonha, esse ultraje, vou te separar dos teus filhos para você ver a dor que eu estou sentindo, eu vou te imprimir essa dor, a dor da separação. Não, ele estava cego, totalmente cego. Cego de ciúme, aliás, o ciúme cega, né? O ciúme cega. E aí ele comete essa grande besteira, e o que ele faz? Ele separa dos filhos e vai para a Europa, para tentar esquecer ela, porque no fundo ele estava com uma grande ferida narcísica, né? Uma linguajar, né? Enfim, ele gostava dela, mas ele queria sufocar aquilo tudo, né? No passar dos anos, ele vem a descobrir que ela morre, né? Ela morre de tuberculose, de tanta tristeza. Olha, o pulmão é o órgão da tristeza. Ele fica depauperado, suas energias, ele acaba contraindo a doença da época, que é a tuberculose. Ela morre. E o sócio dele, no leito de morte, conta para ele o que ele tinha feito. Mas tarde demais, não há nada mais para ser feito, né?
Ele tenta voltar à casa dos pais, mas enfim, é toda aquela situação. Quer dizer, o que tinha sido feito de mal já tinha sido. E ele contribuiu com o sentimento dele de possessão também. Né? Ele contribuiu para que esse mal crescesse, não deixando ela explicar em nada. Ele fica com remorso, mas remorso a gente sabe que não leva ninguém a resgatar nada. O que faz a pessoa resgatar um débito? Não é o remorso, é o arrependimento, que é a conscientização do erro e o reparo, para depois entrar no processo de expiação e reparo, que está lá no livro Céu e Inferno. Mas ele entra no remorso. Ele fica no remorso, né? Depois que ele sabe da realidade, ele entra no processo de remorso e fica viúvo, cuidando dos filhos até o fim da vida. Porque, na verdade, ela era o amor dele verdadeiro, que ele não deu nenhum crédito àquela mulher. Não deu nenhum crédito. Né? O amor cego. Né? E agora, então, ele não pode ficar com ela. Por quê? Por causa do comportamento dele totalmente irracível. Comportamento instintivo. Ele não tem méritos para ficar com ela. Ela evoluiu, está num plano muito acima do dele e não tem condições. É preciso agora, através do esforço, da solidão que ele vai ter que viver anos e anos de solidão e trabalho, ele vai precisar construir bases sólidas dentro dele, evoluir para se aproximar mais dela e futuramente, sim, eles poderem reencarnar juntos para darem seguimento. É uma história muito parecida com a do próprio Emmanuel, quem leu a história de Emmanuel, né? Há 2000 anos e 50 anos depois. É uma história muito parecida. E assim somos nós, às vezes, destruindo a nossa própria vida, porque a gente tem tanto medo, né, de perder, o orgulho de não querer passar por certas situações. A gente é tão orgulhoso que a gente, às vezes, acaba retirando da nossa vida aquilo que é o bom da nossa vida. Afastando de nós mesmos aquilo que é verdadeiro da nossa vida. E isso aí é a prova cabal de que quanto o ciúme pode deixar a gente cego a ponto da gente não ver uma realidade. E aí ele não merece ficar com ela. Então ele explica essa questão, né? E ainda falando da conduta afetiva, das almas enobrecidas. Isso aí depois também gostaria que vocês lessem lá. Tá? Eu vou deixar isso nos slides. Né? Foi caluniada, a Ismália foi caluniada. Né? Isso tudo eu já contei resumidamente. Esse caso do Alfredo e da Ismália é um caso que nos ensina a trabalhar o nosso ciúme, porque a gente não é dono de ninguém, nem a gente quer que ninguém seja nosso dono. Então, se a gente não quer pertencer a ninguém dessa forma possessiva, por que a gente obriga as pessoas a serem propriedade nossa? O amor é uma liberdade. O amor tem que ser a liberdade. O amor é um livre fluxo de dentro para fora e fora para dentro, diferente do egoísmo. O egoísmo que é tudo retido só para si, só para dentro. Ele não permite nada para fora. O amor é esse livre fluxo. Então, quando a gente não permite isso, a vida vai nos ensinar pelo processo da dor, que foi o que aconteceu com o Alfredo. Pode falar, Márcia. Pode falar. É isso aí. Ele teve o olhar malicioso, os olhos desprevenidos da malícia, porque ele carregava a malícia dentro dele, por isso que ele passou por essa aprovação, né? E até acho que eu coloquei isso nos slides, né? Acho que está aqui, né? É um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos. Ele tinha a mente ainda poluída, invigilante, e os olhos desprevenidos. Então, ele se permitiu isso. O mal só se insinua onde não vigiar o bem. Entendam, lembre-se sempre disso, que o mal só se insinua onde não vigiar o bem. Né? A calúnia morava dentro dele, o ciúme devorador morava dentro dele, a posse, o sentimento de possessão morava dentro dele. Ele tinha que trabalhar isso nele. Mas ele não se permitiu, ele preferiu transferir isso, dizer que a vida dele era ruim por causa da esmalha. O mal não estava. Ele deixou, porque isso existia dentro dele. Vocês se lembram da mulher adúltera? Né? A mulher adúltera era levada em praça pública para ser dilapidada. Mas peraí, para ter uma mulher adúltera tem que ter um homem adúltero. Né? Não pode ter uma coisa sem a outra. Na verdade, né, Jesus estava mostrando. Sim, tem nas obras de Amélia Rodrigues, vai falar
Eu posso depois passar a referência para vocês, acho que é Pelos Caminhos de Jesus e Há Flores no Caminho, alguma coisa assim, não sei muito, eu não sei, eu tenho a referência bibliográfica, me cobra que depois eu te passo. Mas vai falar um pouco sobre aquele homem, sobre aquele marido, né, e vai falar um pouco sobre aquele homem que cortejou aquela esposa, tá? Nas obras de Amélia Rodrigues, Tradição Espiritual fala. Então, no fundo, o Alfredo fez a mesma coisa. Ele puniu ela por o mal que estava dentro dele, porque ele era, né, o malicioso. Ele era o homem da malícia. Então, ele tinha que trabalhar esse mal que habitava dentro dele. Mas ele não foi capaz. Ele preferiu puni-la. Toda vez que a gente quer punir alguém de alguma coisa é porque aquele mal existe dentro de nós. Por isso que não sei se Confúcio ou Lao Tse falava, né? Se você ver um homem bom, imita. Se você ver um homem mau, procure refletir sobre você. Por quê? Porque se a gente detecta o mal, é bom a gente fazer uma reflexão. Se esse mal existe ou já existiu dentro de nós. E se existe, é hora de ser trabalhado. Porque a gente não detecta o desconhecido. A gente só detecta aquilo que é conhecido. Então, o Alfredo terá que fazer uma grande caminhada de reforma interior para que ele possa merecer uma companheira tão elevada no caminho dele. Isso é bom para a gente refletir muito sobre a nossa própria vida e a nossa conduta. Era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Nós é que agradecemos. Bom, eu vou fazer então a nossa prece final, tá? Rogando a Deus, Pai, pela essa oportunidade de reflexão, que esses ensinos deixados pelo Espírito André Luiz, ele possa sempre servir de reflexão para a gente se avaliar, ver também se o mal desses personagens, eles habitam ainda dentro dos nossos corações. Avaliar o quanto de imperfeições nós ainda temos, porque esse é o material que precisamos transformar e transmutar. Precisamos transformar todo o mal que existe dentro de nós em bem. E essa tarefa é de cada um. Ela não pode ser transferida. Esse é o único mal que nós podemos dar conta nessa humanidade, nesse universo. Os males das outras pessoas, só as outras pessoas poderão dar conta. Guerras existem, males existem, sociedades injustas existem, porque ainda há dentro de nós condutas de injustiça, condutas com bases no mal, no orgulho, no egoísmo, no interesse pessoal. É hora, Senhor, de trabalharmos esses conteúdos na nossa vida para que possamos merecer um planeta melhor. Que essa paz e esse amor que por hora sentimos possa ser mantido dentro dos nossos corações e possa contribuir para a paz e o amor, para que a paz e o amor reinem nesse planeta. Eterna gratidão. Obrigada a todos, uma boa noite para todos vocês.